Dá para se afirmar que foi um balão, um chapéu no mercado da bola que o Ceará acabou aplicando no Fortaleza por Mateuzinho? Vamos para a informação. Em primeira mão, publicada pelo perfil Transferência 24 Horas, que eu já falei, ele deve ter contato com o empresário de Mateuzinho, muito provavelmente com o staff do atleta ou até mesmo com o jogador, porque as informações de Mateuzinho, normalmente ele solta em primeira mão. É o primeiro a publicar, ele dá o furo da notícia, tá? O Ceará encaminhou a contratação de Mateuzinho, que estava atuando no Sport. Ele saiu do Sport porque pediu rescisão de contrato aí na Justiça, cobrando salários atrasados, FGTS, direitos de imagem, todos e todos, que dava em torno de 2,1 milhões de reais a ação na Justiça. É bom pegar a ordem cronológica de Mateuzinho. Quando o Mateuzinho chegou aqui no Sport, na metade de 2025, lá em julho, ele firmou um contrato com o Sport por uma temporada, até junho, julho de 2026. E ele estava jogando muito bem aqui no Sport. Não é à toa que ele foi o autor do gol da vitória contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, e foi o autor do gol da vitória contra o Corinthians na Ilha do Retiro. Sim, as duas vitórias do Sport foram com 2 gols de Mateuzinho. Foi super decisivo, pelo menos, no momento que ainda dava para tentar buscar alguma coisa e que o Sport ainda tinha algum tipo de ânimo no jogo. Beleza, ele estava jogando muito bem aqui no Sport, recebeu uma proposta do Mamelodi Sundowns, lá da África. Ele chegou aqui por empréstimo, né? E recebeu uma proposta do Mamelodi Sundowns por cerca de 9 milhões de reais no primeiro momento. E o Sport receberia 2 milhões de reais. Ok. A diretoria falou, não quero. Depois, o Mamelodi Sundowns fez uma outra proposta de 12 milhões de reais por volta disso. Agora o Sport botaria no bolso 3 milhões de reais. Porque foi ainda em setembro, de agosto para setembro, que a proposta do Mamelodi Sundowns aconteceu. Sim, o Mamelodi Sundowns que jogou o Mundial de Clubes contra o Fluminense, inclusive, no grupo que tinha Borussia Dortmund também. Beleza, aí o Sport mais uma vez, não queremos essa proposta, por quê? Qual era o pensamento da diretoria? Pô, o Mateuzinho tá jogando muito bem aqui na Série A. Eu sei que a gente vai cair pra Série B, mas pelo menos esse cara vai ser importante pra gente conquistar mais do que 15, 17 pontos. E além disso, mesmo a gente caindo pra Série B, na próxima Série B, até junho, julho, ele vai ser importante na primeira metade do campeonato. E lá, quando tiver terminando o contrato, a gente vê no que é que vai dar. Então, 3 milhões de reais não muda a vida do Sport, não muda o patamar financeiro do Sport. Fazia sentido continuar com o Mateuzinho, na minha opinião, olhando aqui de fora. Agora, lá internamente o bicho já estava pegando. O Sport já precisava de grana. Não é à toa que teve que vender um mando de campo no jogo contra o Flamengo, que acabou lucrando 3 milhões de reais na operação. Aí, beleza. Internamente, talvez a análise fosse outra ali pela questão financeira que o Sport já estava precisando de grana. Mas, de modo geral, no campo, na bola, fazia sentido manter Mateuzinho, sim, até o final do contrato, que seria junho, julho desse ano. Só que aí a gestão nefasta de Yuri Romão, gestão nefasta, bom pontuar, começou a atrasar salários, FGTS, direitos de imagem, férias, 13º, nada disso foi pago de outubro a dezembro, basicamente. E o que é que aconteceu? Rescisão na justiça. Mateuzinho saiu livre do Sport, de graça do Sport. Mais jogador que a gente perde de graça por causa da gestão nefasta de Yuri Romão. É assim que funciona a gestão nefasta de Yuri Romão. Tá, vamos complementar aqui a informação. O meia de 27 anos pertence ao Santa Clara de Portugal e deve chegar ao Vozão por empréstimo com compensação financeira e opção de compra. Então, em tese, o Ceará tem que pagar alguma coisa para contratar Mateuzinho, nem que seja por empréstimo, aí até o final da temporada. E vale a pena, tá? Contratem. Ah, mas vai ter que pagar 1 milhão pelo empréstimo dele. Paguem. Muito bom jogador. Complementando, o Fortaleza também teve conversas com o Mateuzinho, mas a negociação não avançou. E aí tem que se ater ao detalhe, né? Até que ponto essas conversas com o Mateuzinho ficaram ali no entrave e o Ceará já entrou com a proposta e acabou encaminhando a contratação. Porque assim, se o Fortaleza tentou negociar com o jogador e acabou não avançando e desistiu do atleta, 5 dias depois o Ceará chegou e está encaminhando a contratação, isso não é um balão no mercado da bola, de certo modo. Mas, lógico que pela rivalidade, a torcida do Ceará vai falar que foi um balão no mercado da bola e tá tudo certo, eu também não vou ficar me degladiando por isso aqui não, tá? Dito isso, vamos passar aqui para as características de Mateuzinho, que, na minha opinião, qualquer time da Série B, do lanterna ao líder, tem que ter Mateuzinho no elenco. Tem que ter. Para mim é o jogador que reúne as características perfeitas e ideais para qualquer time da Série B. E para a Série A seria uma boa contratação para qualquer time que briga para não cair. Já dando spoiler, tá? Excelente contratação do Ceará, se de fato fechar.
Vamos passar aqui as informações de Mateuzinho, um pouquinho das características, trajetória na carreira nos últimos 2, 3 anos e também a Montenegro Cargas e Traneação a todo vapor aqui. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Vou apresentar para a torcida do Ceará um pouquinho do que é Mateuzinho, tá? Esse foi o gol do Sport contra o Corinthians na Ilha do Retiro, o único gol da partida e a última vitória do Sport na temporada. A última vitória do Sport foi no dia 21 de setembro, com esse golaço de Mateuzinho, que ele corta 1, corta 2, corta 3 e finaliza ali por cima de Hugo Souza e o Sport vence por 1-0. E ele foi o melhor em campo nesse jogo, inclusive, tá? Jogou muita bola. Primeiro, vamos lá. Características de Mateuzinho. Primeiro, pode jogar de meio atacante, camisa 10, e pode jogar de ponta direita. Fez essa função no Criciúma, fez essa função no Sport, e as duas funções inclusive. Eu até vejo que ele tá jogando mais de ponta direita, porque como ele tem muita velocidade, uma transição muito forte, e um contra um muito forte também, ele tá sendo utilizado mais como ponta no Criciúma, foi utilizado, e aqui no Sport, do que como meio atacante propriamente. O Ceará perdeu o Galeano, né? Voltou para o seu clube lá de origem e não vai continuar com o Ceará para essa próxima Série B. Galeano é aquele jogador da transição, da marcação lá embaixo, de um soldado tático, né? Cumprir muito bem sua função tática e de chegar lá na frente e ser um jogador de eficiência nas finalizações. É isso. Mateuzinho, ele tem características um pouco diferentes. É mais um ponta-meia, aquele meia que vai criar muitas jogadas. É o cara do passe em profundidade, é o cara da movimentação com mais velocidade ainda do que Galeano. É um cara que tem um X1, um contra um, drible, qualidade técnica, muito mais apurada do que Galeano, tá? Então, assim, pra mim, inclusive, Mateuzinho é melhor do que Galeano. É mais jogador do que Galeano. Tecnicamente falando, vamos falar de nível técnico? Pra mim é muito mais jogador, inclusive. Mas você tá falando que Mateuzinho é o craque, por que ele não fez chover no Sport? Pois bem, vamos pros números aqui. Em 25 jogos na Série B, ele fez 2 gols e deu 4 assistências. São bons números, tá? Para o Sport, no contexto do Sport, lanterna, afundado, virtual rebaixado, desde a 10ª rodada, que nas últimas 9 rodadas o Sport inexistiu, porque não tinha treinador, não tinha presidente, não tinha salário. Quando eu falo não tinha presidente é de forma meio que figurativa, porque ele já estava de saída. Não tinha salário e não tinha mais nada. Então, assim, se dos 25 jogos o Sport tivesse na 17ª, 16ª posição, Mateuzinho teria mais de 10 participações em gols, em 25 jogos. Tenho convicção em afirmar isso. É um jogador que não oscila muito assim. Hoje ele foi o melhor em campo, no outro ele vai ser o pior. Não. É um jogador que hoje ele foi o melhor em campo, no outro ele pode até oscilar para baixo, normal. Mas não é aquela oscilação para baixo que ele vai ser o pior em campo. Ele pode fazer uma partida ali regular, depois ele vai jogar muito bem. A cada 10 jogos, ele faz 7, 8 bons jogos e 2 jogos ali abaixo. Normal, natural, é ótimo essa média aí. Na regularidade, ele sempre tá oscilando mais para cima do que para baixo, tá? E na Série A, tu ter 6 participações em gols em 25 jogos é interessante. E como vocês estão vendo, para um ponta são bons números diante da situação do Sport. É um cara que sabe fazer gol e também é um cara que contribui com passes também, tá? No Criciúma, na Série A, em 2024, ele fez 5 gols e deu 3 assistências. 8 participações em gols em 30 jogos. Não tá ruim também não, tá? Até porque foi o Criciúma rebaixado pra Série B também. Não é que ele jogou no time que favorecia 100% o seu jogo. Não é exatamente isso não, tá aí, tava no ótimo time, não. Às vezes ele era o melhor ali do ataque. Aí você olha pro América Mineiro lá em 2023. Ele participou ali em 9 gols também, ao longo de 30 jogos. Então assim, é um jogador que já se provou ser um bom jogador de Série A. Não é nem só de Série B, é de Série A, pelos números que ele tem e pelas atuações que ele tem. Então, assim, qualquer time de Série B tem que ter um Mateuzinho no elenco. Ou para ser titular absoluto, ou para ser uma opção no banco de reservas, aquele 12º jogador. E ainda mais o Ceará, que é um time que gosta de jogar em transição, Mateuzinho encaixa perfeitamente nas características. E outra, né? Vina se lesionou, tem Mateuzinho, bota ele lá na meia.
Vamos supor que o Ceará contratou um outro ponta direita. Tem o Juan Alano, né? Que o Ceará contratou na ponta direita. Sei lá, Juan Alano tá jogando muito bem. Mateuzinho é banco pra ele, ou sei lá. Mateuzinho tá jogando de meia. Aí Juan Alano se lesionou. Ah, não tem nenhum ponta. Bota Mateuzinho lá. Ele vai conseguir cumprir muito bem a função, tá? Muito boa contratação. Gosto muito dele. Muito bom jogador. Até achava que ele poderia ir para algum outro clube de Série A que briga ali para não cair, um Remo, talvez até um Vitória. Pro Vitória, inclusive, ele seria a contratação ideal, perfeita. Não sei por quê. Ele acabou não conseguindo ir para um time de Série A nessa temporada de 26. Enfim, boa contratação do Ceará. Infelizmente é isso aí. O Sport perde um jogador que agora vai reforçar outro clube que deve brigar para subir. Eu espero que o Sport brigue para subir até o final também, mas tá meio difícil por enquanto acreditar nisso. Mas em tese o Ceará deve ser um time que vai concorrer forte pelo acesso aí, em tese, até as últimas rodadas. E a contratação de Mateuzinho, sem dúvidas, agrega e agrega demais. Primeira prateleira de Série B, tá? Sem titubear. Se ele fizer uma temporada aí abaixo, eu vou me surpreender, porque ele é um jogador bem regular. Assim, constante. Normalmente faz boas partidas sempre, tá? Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Tamo junto. Campeonato Cearense. Eu vou fazer o link aqui, tá? Campeonato Cearense. Ontem eu abri aqui a live para falar um pouco sobre Fortaleza e Ferroviário. Eu assisti o jogo completo, tá, gente? E assim, eu até falei aqui pra rapaziada que quando eu abri a transmissão do jogo, o primeiro comentário no chat que eu vi no torcedor do Fortaleza foi: Carpini não chega no final do Campeonato Cearense. Calma aí, irmão. Calma aí, pô. 29 minutos de jogo, aí depois eu voltei o jogo do zero pra assistir o jogo até o final, né? Mas assim, gente, vamos lá só para algumas informações básicas, tá? Primeiro, o torcedor do Fortaleza, ele está com o resquício da temporada passada, com a raiva, com o ódio da temporada passada. E é bom deixar bem claro que a temporada passada acabou tem um mês, no dia 7 de dezembro, que o Fortaleza foi rebaixado, e o Ceará também. Então o torcedor tá magoado, tá chateado, tá puto. Essa é que é a realidade. Vamos para a realidade? E aí o torcedor ele já pega esse resquício e já quer detonar o treinador muito rápido, falando: isso aí não vai dar certo não. Porque o jogo ontem do Fortaleza foi muito ruim. Empatou contra o Ferroviário, 0-0, com um homem a mais, por muito tempo, tá? Durante todo o segundo tempo, o Fortaleza jogou com um a mais. Em momento nenhum teve aquela blitz absoluta, sufocante. Em momento nenhum o Fortaleza, de fato, se impôs e dava a impressão que iria vencer o jogo. Só na reta final do segundo tempo que o Fortaleza naturalmente estava com mais posse de bola, agredindo um pouco mais, mas não chegou a criar muitas chances claras durante o jogo. E Breno salvou o Fortaleza no jogo de ontem. Foram duas defesaças. No primeiro tempo, que o jogador do Ferroviário saiu cara a cara, e na reta final do segundo tempo, no início do segundo tempo, numa cabeçada, bola no cantinho, ele fez uma defesa de ponta de dedos. Então assim, Breno salvou a derrota do Fortaleza ontem contra o Ferroviário, pô. Que acho que é Série D atualmente, né? Deve estar na Série D. E com um a mais o Fortaleza tinha. Mas veja só, o Ferroviário já tinha um jogo ali e tal, tava com um ritmo de jogo maior. Mas eles estão treinando mais tempo, verdade. Mas sabe qual foi a primeira finalização do Fortaleza na partida? Foi aos 27 minutos de jogo do segundo tempo. É muito pouco, gente. É muito pobre. A atuação do Fortaleza ontem foi muito pobre. E eu sei que é o primeiro jogo, mas assim, esse time aqui deveria pelo menos fazer um gol no jogo de ontem. Ou deveria jogar um pouco mais do que jogou. Rodrigo Botijão Santos, eu até vi esse comentário no chat. Rodrigo Botijão Santos foi improvisado de volante, de zagueiro, né? O Fortaleza também não tinha muitas peças à disposição no banco de reservas para jogar nas pontas ali também. Só tinha Moisés na ponta esquerda, beleza. Eu sei que era o Fortaleza ainda um pouquinho remendado, mas ainda assim é Breno no gol, Diogo Barbosa, Cardona, Rodrigo Santos, Mancuso, Sacha, Pierre, Crispim, Moisés, Bareiro e Tomás Pochettino. Esse time chutou a primeira bola na barra aos 27 minutos do segundo tempo. É muito pobre. E por que eu tô falando isso? Eu tô criticando muito cedo, de certo modo, já? Sim, eu admito isso. Mas o trabalho de Carpini no Vitória, no início de 2025, e eu acompanhei todos os jogos praticamente, foi mais ou menos por aí. Normalmente, quando eu pegava times muito inferiores tecnicamente no Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e tal, e o time jogava lá por uma bola, o time do Vitória não conseguia fazer nada. Era um time que só tinha posse de bola, e só. E era um time frágil defensivamente.
E foi assim na Série A também. Não é à toa que o Vitória estava na zona do rebaixamento o tempo todo com o Carpini. Então, assim, o trabalho de Carpini foi muito ruim no Vitória em 2025. Foi muito ruim no São Paulo no início de 2024. Para começar um trabalho com o Carpini, é muito arriscado, porque o trabalho dele normalmente é muito ruim em início de temporada. O último bom trabalho dele no início foi no Água Santa, tem 4 temporadas, tem 4 anos já. Então tem um tempo já, né? Então, enfim, abri o olho. Não tô falando que já deu errado, vai dar errado, ele é ruim, não presta e tal. Calma. Mas ontem foi assustador, foi muito ruim, tá? Beleza que é uma estreia, então dá pra se ponderar e colocar cupom de desconto nisso aí. Mas ainda assim, foi muito ruim a atuação do Fortaleza, tá? Bom, no segundo tempo entrou Mailton, que ainda finalizou ali algumas bolas, teve um cruzamento que quase gerou um gol olímpico. Ele entrou até bem no segundo tempo, tá? Pra mim foi um dos melhores em campo. Mailson que entrou muito bem no segundo tempo e pra mim foi uma boa contratação. Mas a primeira atuação, o primeiro jogo foi bem ruim. Dependeu ali de jogadas de Moisés, que conseguia achar uma coisa ou outra. E também a entrada de Mailton no segundo tempo fez bem ao Fortaleza, mas acabou que não gerou gol. E no final do jogo o Diogo Barbosa ainda botou a faixa de capitão. É mole ou não? Bom, dito isso, resquício da última temporada. O Fortaleza foi rebaixado tem um mês. Nunca se teve um intervalo tão curto de um fim de temporada para um começo de uma outra, tá? De jogos oficiais. Normalmente a Série A termina no início de dezembro e o Cearense começa o estadual, ou enfim, Copa do Nordeste e tudo mais, começa no final de janeiro. Esse ano começou no dia 10, 11. Enfim, então começou muito cedo. E viu também o Ceará vencer o seu jogo, né? Com o Sub-20, aí também já gera um pouquinho mais de revolta na torcida do Fortaleza, tá? Bom, meus amigos, é isso. Eu queria falar mais alguma coisa aqui sobre o Fortaleza, mas eu acabei esquecendo, sendo bem sincero. Mas tá valendo, a análise de certo modo já foi feita aí no primeiro momento do jogo. Sobre o jogo do Ceará Sub-20 eu não acabei não acompanhando porque é Sub-20. Então, quando for com o time principal eu vou acompanhar 100% do jogo, tá? Bom, meus amigos, tamo junto, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aquele abraço, valeu, gente!